Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a essa live, nessa manhã de quinta-feira. Hoje já, dia 10 de abril, estamos aí indo para o 11º dia, da nossa campanha de jejum e oração. Seja muito bem-vindo para participar conosco nessa manhã e que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, aquilo que você também tem colocado diante do Senhor nesses dias. E hoje nós vamos estudar então mais uma devocional então da Palavra de Deus, com o título hoje Geração Eleita, Sacerdócio Real, Nação Santa. Um tema aí hoje propício para o nosso devocional, Geração Eleita, Sacerdócio Real e Nação Santa. O texto inserido na devocional de hoje é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Depois vai discorrer um pouco mais versículos, para poder falar sobre os pontos que o autor desse devocional, pastor Cléo, que hoje é o secretário de missões da nossa convenção, colocou nesse devocional. Vou repetir de novo o texto que nós lemos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o texto aí inserido na nossa devocional dessa manhã. Depois nós vamos ler mais alguns versículos que está inserido nesse contexto, que vai ser designado por essa devocional dessa manhã. Quais são as marcas distintas do povo de Deus que os separam do mundo? Quais são as marcas distintas do povo de Deus que os separam do mundo? O mundo pode perceber que somos diferentes por nossa conduta e valores? Nesta passagem, veremos 5 marcas que devem nos distinguir como cristãos neste mundo. À medida que exploramos essas marcas, devemos refletir profundamente. Estamos vivendo essas realidades de maneira visível e intencional em nossas vidas? Então nós vamos ter aí 5 marcas, nessa devocional dessa manhã, que vai nos distinguir da vida das pessoas que vivem talvez de qualquer maneira longe da pessoa de Deus, longe desse compromisso com o Senhor. Então nós vamos falar sobre 5 marcas que vai fazer essa separação entre nós e aqueles que não servem ao Senhor, qualificações ou características que nos fazem separados de pessoas que não vivem na totalidade para Deus. A primeira marca os cristãos são um povo abençoado. Se você tem essa consciência que você faz parte do povo de Deus, que você é um cristão, que você é uma pessoa que vive separado para o Senhor, aqui é uma das primeiras marcas. O cristão é abençoado por Deus, Maravilhoso, poder ler isso e lembrar que nós somos povo de Deus, somos essa geração eleita, sacerdócio real e essa nação santa que, separadas para o Senhor, vivemos como pessoas abençoadas pelo Senhor. O versículo aí de 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9 e 10 fala sobre isso, sobre esse povo que é abençoado. Pedro começa destacando as bênçãos e os privilégios que esses santos sofredores receberam de Deus. Privilégio que os separam do mundo. Ele deseja que eles reconheçam quão especiais são aos olhos do Senhor. Mesmo enfrentando perseguições, eles têm um chamado único e estão vivendo no centro da vontade de Deus. Pedro escreve para fortalecê-los, lembrando-os de que, embora desprezados e perseguidos pelos outros, são preciosos e amados por Deus. É natural que quando nós falamos que o povo de Deus é um povo abençoado, é natural que a mente da pessoa ela já se refere para a questão de bens materiais, E na verdade isso é uma consequência, Quando você tem essa bênção de Deus de ter coisas materiais, isso é uma consequência, mas existem coisas muito mais importantes, Ontem ainda no estudo da nossa igreja estávamos falando sobre isso,
que quando nós estamos vivendo para o Senhor, existe uma alegria constante no nosso coração. E eu creio que essa é a maior bênção, mesmo talvez passando por perseguições, passando por dificuldades muitas vezes, mesmo passando por situações adversas da vida, mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós estamos no Senhor, nós somos realmente pessoas abençoadas pelo fato de termos aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos de fato para a nossa vida, completos no Senhor. Então o povo de Deus é um povo abençoado, um povo que é regado pela presença de Deus, pela graça de Deus, pela sua misericórdia e bondade, que nos acompanha todos os dias. Então, lembre disso, para o cristão, o povo de Deus é um povo abençoado. Essa é a primeira característica dessa devocional da manhã. A segunda característica direcionada aqui é que os cristãos são um povo adorador. Esse versículo 9 também de 1 Pedro, no capítulo 2, fala sobre isso, que o povo de Deus é um povo adorador, que adora o Senhor em todo tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Não por causa da situação, mas em qualquer situação. Quando você olha para a palavra de Deus sobre a questão da adoração, você vai ver o povo de Deus muitas vezes passando por situações complicadas na vida, mas continuam sendo adoradores do Senhor. E o devocional diz assim: além de serem um povo abençoado, os cristãos têm a responsabilidade de declarar os louvores de Deus. Este versículo destaca a primeira responsabilidade atribuída aos crentes: serem proclamadores da glória divina, salvos da escravidão do pecado e deste mundo. Os crentes são chamados para viver como um povo exclusivo, dedicado à adoração e à exaltação de Deus. Este chamado não é apenas um dever, mas um privilégio que reflete a graça transformadora de Deus em suas vidas. Então, só pelo fato de sabermos e termos essa consciência que fomos libertos do pecado, que fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, isso já é um motivo de nós adorarmos ao Senhor constantemente. Ainda que talvez tenhamos tantas dificuldades, soframos perseguições, passamos talvez por situações que não gostaríamos de passar, mas pelo fato de passarmos de uma vida do pecado para uma vida de luz, isso já é um privilégio para nós, para sermos adoradores do Senhor. Além de ter essa responsabilidade de testemunharmos do Senhor, é um privilégio muito grande. Sabemos que o Senhor um dia nos salvou do pecado e nos transportou para o reino de luz. Amém? Uma terceira característica também nesse devocional é que os cristãos são um povo longe de casa. Nós estamos longe de casa, ainda não chegamos no nosso lar, no nosso lugar de descanso. Enquanto nós estivermos aqui, ainda tem muita batalha, tem muita luta, muita perseguição, mas nós somos um povo que estamos longe de casa, somos conscientes disso. Estamos aqui como peregrinos, só de passagem. E esse tempo também passa, esse tempo também acaba, E logo, logo o Senhor nos chamará para viver na eternidade com Ele. É para lá que nós estamos indo, como peregrinos, nesse mundo aqui. No versículo 11 aí de 1 Pedro, capítulo 2, Pedro destaca outro fator que distingue os crentes do mundo. Ele os chama de estrangeiros e peregrinos. Tais termos são usados intencionalmente para lembrá-los de que este mundo não é o verdadeiro lar deles. A palavra peregrinos reforça a ideia de que os crentes estão em uma jornada temporária, caminhando em direção à sua pátria celestial, a qual pertence de fato. Então lembre disso. Isso é bom nós lembrarmos, principalmente quando nós enfrentamos situações complicadas da vida, Lembrar que esse tempo é passageiro aqui. Estamos aqui realmente como peregrinos, Só de passagem. E o nosso tempo, existe uma validade, o tempo que nós estamos passando aqui. Nenhum de nós sabemos, Mas o Senhor sabe. O meu tempo, o seu tempo, qual é o nosso tempo aqui de estadia nesse mundo. E é uma oportunidade de nos prepararmos para a eternidade, Então, lembre disso, que aqui estamos só de passagem, estamos longe de casa e estamos caminhando
para irmos para o nosso lar, para a nossa casa. Uma outra característica aqui que é ditada nesse devocional: os cristãos são um povo em guerra. Lembre disso, você está diante de uma guerra. Nós não estamos aqui, não podemos acomodar, né, com aquilo que já conquistamos, com aquilo que o Senhor já permitiu chegar até nós, né? Ainda estamos em guerra. A guerra ainda não terminou. A nossa guerra só termina quando o Senhor nos chamar. Estamos aqui como soldados de Deus, como filhos de Deus, para podermos guerrear nessa guerra. O versículo 11 fala sobre isso, né? De 1 Pedro capítulo 2, o versículo 11 fala sobre isso. A principal diferença que nos torna peregrinos ou estrangeiros na terra, segundo esta passagem, é a guerra que travamos e que o mundo não enfrenta. Essa batalha não é apenas espiritual, envolvendo demônios e principados, mas é também uma luta diária contra os desejos interiores que guerreiam contra a nossa alma. Romanos capítulo 7, versículo 15 até o versículo 23, fala sobre essa guerra interior que nós temos, né? Da carne lutando contra o espírito, né? Essa luta diária de todos os dias. Levantamos e nos deparamos, né, com tantas situações que a nossa carne muitas vezes deseja, mas por sermos filhos de Deus, por sermos essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, nós precisamos decidir então a nos rendermos ao Espírito de Deus para vivermos aquilo que Ele tem falado em sua palavra todos os dias. Lembre disso, que todos os dias, quando você levanta da sua cama, é mais um dia para lutar, mais um dia para nós vencermos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor possa nos fortalecer, possa nos sustentar, para que possamos lutar e vencer no nome de Jesus. Uma outra característica aqui: os cristãos são um povo exemplar, né? Existe aí um desafio para nós de vivermos como exemplo, né? Quando nós nos colocamos nessa posição de sermos exemplos para as pessoas, automaticamente nós estamos permitindo que as pessoas façam uma análise da nossa vida, né? E quando as pessoas estão nos analisando, parece que isso causa um temor no nosso coração. Mas é importante lembrar que nós não somos exemplos por nós mesmos, mas o Senhor está conosco, nos ajudando, nos capacitando, nos dando a possibilidade e a capacidade para podermos viver de maneira exemplar. Podemos sim decidir no nosso coração, com a ajuda de Deus, para sermos pessoas exemplares. O versículo 12 fala sobre isso. Pedro afirma que esse povo escolhido, como estrangeiros e soldados, deve viver de maneira tão exemplar que até mesmo os pagãos glorifiquem a Deus no dia em que Ele nos visitar. Então, que nós possamos ser exemplos aí, né, para as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa igreja, na nossa vizinhança, no local de trabalho, dentro das escolas, o nosso caminhar no dia a dia na rua, que possamos ser exemplos, né, para as pessoas que nos rodeiam. E por último, a última característica aí, que é mencionada no devocional de hoje: os cristãos são um povo escolhido por Deus. Lembre disso, eu e você, o povo de Deus, foi escolhido por Ele mesmo. E é interessante lembrar que quando eu falo que Deus nos escolheu, não é porque Deus fez acepção de pessoas. Deus, Ele fez e faz isso de uma forma muito ampla. Ele não faz acepção de pessoas, e todos aqueles que creem, todos aqueles que aceitam o Senhor, fazem parte desse povo escolhido de Deus, né? Se você está ao alcance da minha voz nessa manhã e você não se sente um escolhido de Deus, a única coisa que você precisa fazer, meu amado e minha amada, é abrir o seu coração para o Senhor e falar: Senhor, eu quero, eu creio e eu aceito. E você vai fazer parte desse grande grupo escolhido por Deus, né? E é maravilhoso lembrar que o Senhor um dia nos escolheu deste mundo caído e nos transportou para o reino da luz. Eles desfrutam de privilégios por serem sacerdotes reais e nação santa. Vivem como adoradores dedicados, peregrinos longe de casa, aguardando o reino celestial. Enfrentam uma batalha diária contra os desejos da carne e são chamados a viver vidas exemplares, refletindo a glória de Deus mesmo em meio à perseguição. Já pensou? Mesmo vivendo perseguidos, mesmo com as suas lutas diárias,
mesmo com as suas dificuldades no dia a dia, mas vivem refletindo a glória de Deus como exemplos, mesmo aí em meio a tantas perseguições. Amém, meus irmãos? Que Deus possa assim nos abençoar e nos ajudar a refletir essas características, né, no nosso dia a dia, no nosso viver diário, até que o Senhor venha nos buscar para a eternidade. Aplicação e oração dessa devocional. Em quais áreas da vida você pode demonstrar que pertence ao povo escolhido de Deus, glorificando-o em sua conduta? Em quais áreas eu e você podemos glorificar a Deus? Oremos. Senhor, agradeço por me escolher como parte do teu povo e por todos os privilégios e responsabilidade que isto traz. Ajude-me a viver como um adorador fiel, um peregrino com os olhos no céu e um guerreiro contra o pecado. Que minha vida reflita a tua luz e inspire outros a te glorificarem. Em nome de Jesus. Amém. Que a nossa vida possa refletir então, e inspirar outras pessoas a glorificarem o nome do Senhor através de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Nós teremos agora um tempo para nós orarmos por alguns pedidos, Nós temos diariamente alguns pedidos da convenção, todos os dias eles postam, alguns pedidos para nós orarmos, e hoje nós queremos orar por esses pedidos também, pelas igrejas, no Sertão Baiano e da Paraíba, Nós temos igrejas lá no Sertão Baiano e temos também igrejas na Paraíba, e nós queremos orar por essas igrejas para que Deus possa abençoar essas igrejas, que elas possam continuar desenvolvendo o papel da igreja ali nesses estados, em nome de Jesus. Queremos orar pelo pastor Edmilson e a Samara, que está lá em Caculé, na Bahia. O pastor Edmilson estava comigo esse final de semana em Brasília, nós fizemos um curso junto, um homem de Deus, um homem que tem buscado a viver a palavra de Deus, e ele está trabalhando como missionário, ele, a esposa e o filho também, que tem 1 ano e pouquinho agora. O pastor Edmilson está lá trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Daí nós queremos orar também por esse casal de missionários ali na Bahia. Queremos orar também pelo missionário Pedro e pela sua esposa Sueli, que estão em Bananeiras, na Paraíba. Eu sou filho de Paraíba e, por incrível que pareça, meu pai nasceu nessa cidade, Bananeiras. E nós queremos orar também pela cidade de Bananeiras e pelos missionários Pedro e Sueli, para que Deus possa os abençoar e para que eles possam alcançar pessoas ali nessa cidade. Queremos orar também por alguns pedidos que têm sido mencionados nas lives, tanto por mim quanto pelo pastor Eliseu, quando estamos fazendo as lives. Pedidos que já vêm sido pedidos já nas nossas igrejas também aqui, pelo Marcos Schultz, que é o filho da irmã Dacila, para que Deus possa restaurar a saúde dele também. Orar pela irmã Rosângela, que fez uma cirurgia recente, ainda está em recuperação, está bem, mas está em recuperação, Queremos que o Senhor restaure ela por completo, para que ela possa estar também testemunhando da bondade do Senhor. Queremos orar também pela Vive, do Giba, que também fez uma cirurgia também, está já em casa, mas também está numa recuperação também. Queremos continuar orando por ela também. Queremos pedir pela vida do pastor Valdir Biller, também, muitos são conhecidos do pastor Valdir Biller, conhecem o pastor Valdir, também sua esposa, suas filhas ali. O pastor Valdir Biller já está há um tempo já enfermo, e nós queremos orar também pela vida dele, pelos familiares ali ao redor que estão cuidando dele. E queremos lembrar de orar também pelo irmão Arthur Reiter, para que Deus possa continuar também cuidando da saúde dele também, e que ele possa ser restaurado de uma maneira plena, que as mãos do Senhor possam estar sobre a vida dele constantemente. Eu convido você a orarmos nesse momento. Se você tiver algum pedido e gostaria que orasse, talvez não está sendo mencionado aqui, coloca nos comentários depois, pode ser nessa live de hoje, pode ser nas lives anteriores, pode ser nas lives que o pastor Eliseu tem feito também. Coloca lá o pedido de oração, e nós vamos estar incluindo esses pedidos de oração também nas nossas devocionais quando estivermos orando, tá bom? Mas você aí na sua casa pode orar por alguém que você talvez lembre que não está sendo mencionado. Coloca isso também diante do Senhor nesse dia e nesse momento. E nós queremos pedir ao Senhor, porque Ele tem poder para poder
fazer aquilo que é preciso na vida de cada um de nós e através de cada um de nós quando oramos. Amém? A Bíblia diz que quando o justo ora, Deus ele atende e ele faz muitas coisas que nós não podemos fazer com as nossas mãos, mas o Senhor pode fazer. É como se nós estivéssemos usando a mão de Deus ao nosso favor em longa distância para poder fazer com que algo extraordinário aconteça. No nome de Jesus. Quero pedir oração pela irmã Rosa também, lá do Paraguai, lá de Laranjal, né? Era nossa zeladora lá da igreja, uma irmã muito querida. Que Deus possa abençoar também a dona Rosa, ali os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, no nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor nessa manhã de quinta-feira pelo privilégio de podermos estar vivos, acordados para te adorar, para te servir, para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor, com as nossas vidas, para podermos ter mais um dia na sua presença, enfrentando sim lutas, enfrentando, Deus, talvez dificuldades, mas sabendo que vivemos aqui num tempo passageiro, um tempo curto, Senhor, em relação à eternidade, e esse tempo que estamos aqui, estamos como peregrinos, simplesmente, Deus, para podermos nos preparar para a eternidade. Pedimos ao Senhor para que o Senhor possa nos revestir com a armadura de Deus e que possamos ter condições de guerrear e vencer cada luta que surgir, Deus, no decorrer da nossa vida, nesse tempo presente. Queremos pedir ao Senhor, Deus, também pelos pedidos da nossa convenção Batista Independente, Senhor, clamamos ao Senhor nessa manhã pelas igrejas no sertão baiano e da Paraíba, Senhor, as igrejas ali localizadas nessas regiões, pelos pastores, pelos membros, pelas famílias ali dessas igrejas. Clamamos ao Senhor para que o Senhor possa, Deus, cuidar de cada um, ó Deus, e para que o Senhor possa usar o Evangelho, a Tua Palavra, para alcançar pessoas perdidas nesses estados, Senhor, no nome de Jesus. Sopra, Deus, sobre os quatro cantos desses estados, que o Espírito possa ter a liberdade de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e que haja, Deus, conversões constantemente nesses lugares, nessas igrejas. Ó Deus, supla as necessidades, Senhor, de cada igreja, ó Deus, de cada família desse lugar, e que o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado através da Tua igreja, ali no sertão baiano e também na Paraíba. Quero pedir também, Deus, pelo pastor Edmilson e a Samara, ali na cidade de Caculé, na Bahia, missionários da nossa convenção que estão ali já trabalhando juntamente com a igreja ali já estabelecida, que o Senhor possa, Deus, regar os seus filhos com a Tua graça, com o Teu amor. Ó Deus, usa-os para a glória do Teu nome, para que vidas possam ser resgatadas, ó Deus, ali nessa cidade. Abençoa a família pastoral, Senhor, juntamente ali com o filho. Ó Deus, abençoa também a membresia dessa igreja. Ó Senhor, traga recurso, não permita que venha faltar, Senhor, aquilo que os seus filhos ali precisam. Ó Deus, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado através dessa igreja, e que vidas possam ser alcançadas através do trabalho missionário ali também da nossa convenção. Queremos pedir também pelo missionário Pedro e sua esposa Sueli, que estão ali na cidade de Bananeiras, na Paraíba, Senhor. Pedimos ao Senhor para que o Senhor possa, Deus, abençoar a vida do casal ali, a família pastoral que está ali nesse campo missionário, nessa cidade, na Paraíba. Ó Deus, sustenta-os, dê a eles graça, sabedoria, ânimo, renovo espiritual, Senhor, e que eles possam, Deus, ser regados pela Tua graça, Senhor. Usa-os, Deus, ali nessa cidade da Paraíba, ali em Bananeiras, e que vidas possam ser alcançadas ali, Senhor. Queremos pedir ao Senhor para que o Senhor possa continuar abrindo caminho, Senhor, para esse campo missionário ali na cidade de Bananeiras. Reveste, Deus, os seus filhos, ó Deus, a Tua igreja ali, Senhor, aqueles que já foram ganhos para o Senhor, aqueles que já, Deus, vivem na Tua presença, que o Senhor possa usá-los para resgatar o perdido no nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Queremos pedir também, Deus, por alguns nomes que temos clamado já há alguns dias, pela vida do Marcos Schultz. Ó Deus, o Senhor conhece a situação do Marcos, que está ali naquele leito, Senhor, já há alguns dias, passando por essa prova, Senhor, passando por essa luta, e nós sabemos que o Senhor é o autor da vida. Por isso nós queremos colocar nas Suas mãos, mais uma vez, diante do altar do Senhor, a vida do Marcos Schultz.
Ó Deus, sabemos que o Senhor tem poder para restaurar, para poder trazer, Deus, novamente ele, a vida que ele tinha, a normalidade, Senhor, segundo a vontade do Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor para que cumpra a tua vontade sobre a vida do Marcos. A sua soberania, Deus, está sobre a vida do Marcos também e acima das nossas orações. Por isso nós queremos colocar ele diante do altar do Senhor, diante dos cuidados do Senhor. Sabemos que o Senhor cuida e o Senhor faz da melhor maneira possível para que o homem, o ser humano, viva. Então nós queremos entregar o Marcos nas tuas mãos e agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia e o seu amor para conosco. Queremos também, Deus, pedir ao Senhor pela vida da Rosângela, agradecer pela cirurgia que foi feita, pela recuperação que está em andamento, Senhor, mas graças a Deus está se recuperando bem. Pedimos em nome de Jesus, continua, Deus, com as mãos estendidas sobre a vida da Rosângela, Senhor, e que ela possa continuar se sentindo bem e que possa, Deus, ser restaurada de maneira plena, para a glória do teu nome. Da mesma forma, nós pedimos pela Vivi também, Senhor, que o Senhor possa, Deus, continuar abençoando ela, restaurando a saúde física dela, Senhor, e que ela possa continuar se sentindo bem nessa recuperação, nessa trajetória, Senhor, que já tem sido de anos, que o Senhor possa restaurar ela por completo. Renova as forças, Deus, das suas filhas, renova, Deus, a expectativa, ó Deus, em nome de Jesus. Coloca as suas mãos sobre a vida da Vivi, Senhor, e abençoa ali o seu esposo, os filhos, ó Deus, nesse ambiente de lar ali, que eles possam, Deus, encontrar forças no Senhor e que juntos possam vencer essa caminhada, Senhor, que tem sido já por anos, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado pela vida deles também, no nome de Jesus. Quero pedir também pela vida do irmão Arthur Reiter. Ó Deus, o Senhor conhece a vida do teu servo, sabe que esses dias tem passado por uma situação de saúde também, e nós queremos pedir ao Senhor, Deus, se há alguma coisa que os médicos talvez não tenham conseguido enxergar, ou se tem alguma coisa que a medicina não tem resposta, ó Deus, nós queremos colocar o irmão Arthur diante do altar do Senhor. Sabemos que o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar a saúde de maneira plena. Pedimos ao Senhor, abençoa a vida dele ali, Senhor, na casa, no lar, que ele possa se sentir bem, que ele possa se alegrar na tua presença, e que a mão poderosa do Senhor possa continuar sustentando a vida do teu filho ali, juntamente com a esposa, Senhor, no nome de Jesus. Que as mãos do Senhor possa, Deus, restaurar a vida do irmão Arthur de maneira plena, para a glorificação do teu nome, para que o nome do Senhor realmente seja glorificado através da vida do irmão Arthur Reiter também, no nome de Jesus. Senhor, nós estamos conectados com pessoas aqui nessa manhã e provavelmente outras pessoas vão assistir essa live, e nós queremos orar por pedidos diferentes, Deus, que tem surgido, de menções de pessoas que têm feito, Senhor, e nós não sabemos o que acontece, mas o Senhor sabe. O Senhor também é onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso nós queremos pedir por cada um desses pedidos, por cada situação, por cada clamor, que o Senhor possa ir de encontro, Deus, com as tuas mãos de poder, e que o Senhor possa operar, que o Senhor possa, Deus, fazer o que se apraz sobre cada um desses pedidos, no nome de Jesus. Continua com as tuas mãos estendidas, continua, Deus, abençoando o teu povo, Senhor, continua abençoando o nosso dia que já se iniciou, e que possamos experimentar um pouco mais do teu amor para conosco e da tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas nesse dia. Nos dê um dia abençoado, nos livre de todo mal e continua sendo nosso provedor e sustentador de todos os dias. Para a glória do teu nome, nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos, por nos acompanhar até aqui. Eu vou pedir você, se você puder depois compartilhar também essa live, para que outras pessoas possam ser alcançadas também por essa live, possam ser edificadas pela palavra de Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado. Bom dia, irmão Lauri também, que está aí presente na live também, que Deus possa abençoar você também, sua família aí no Paraguai, no nome de Jesus. Um forte abraço, um bom dia a todos, Deus abençoe, até amanhã, nesse mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Amanhã o pastor Eliseu vai trazer para nós a devocional no nome de Jesus. Forte abraço, Deus abençoe, até amanhã.